Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E para você que está chegando agora, eu quero te dizer que todo o conteúdo do canal, ele serve tanto para você que está iniciando agora, quanto para você que já está com o processo em andamento. E nesse vídeo em especial, eu separei algumas questões que são mais cobradas na prova do Detran. Alguns assuntos que sempre caem na prova de legislação de trânsito. Então, se você quer ficar por dentro desses assuntos, fica comigo até o final desse vídeo. E você que tem dificuldade em alguma matéria, ou até mesmo já foi reprovado no exame de legislação de trânsito, eu tenho aulas de reforço no Instagram. E muitos alunos que participaram das aulas já foram aprovados. E com certeza em breve será você. Aproveita, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe também com aquele seu amigo que está no processo de habilitação. Vamos agora à correção das atividades e eu vou destacar também os assuntos que são mais importantes que você precisa estudar para a sua prova no decorrer da correção. Acompanha comigo. Vamos lá. Pegue caneta e papel para que você possa ir anotando as informações que eu vou passar no decorrer das atividades. Olha só, quais são os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Então, um macete para você. Os órgãos normativos começam com a letra C de conselho. Anote aí no seu caderno. Alternativa A, Senatran, Ciretran e Detran. Alternativa B, DENIT, DR e PMRV. Alternativa C, Prefeitura e Jari. E alternativa D, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Então, pelo macete que eu passei para você, você já sabe identificar qual é a resposta correta. No caso, a alternativa D são os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito, que são o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ok? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos agora para a próxima questão. Marque a incorreta. São classificações quanto à categoria de um veículo. Olha o que é importante que você saiba. Quais são as categorias, como se classificam os veículos? É importante que você saiba isso. Os veículos eles se classificam quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. Você precisa saber quais são os veículos quanto à tração, quais são os veículos quanto à espécie e quais são os veículos quanto à categoria. Este é um assunto bastante cobrado na prova do Detran. Então anote aí no seu caderno para você estudar este assunto. Alternativa A, particular e aluguel. Alternativa B, aprendizagem e particular. Alternativa C, carga e passageiros. Alternativa D, oficial e representação diplomática. A pergunta, ela pede sobre categoria, mas ela pede o que não é sobre categoria, isto é, marque a alternativa incorreta quanto à categoria. Alternativa A diz respeito à categoria. Particular e aluguel está no grupo de categoria. Aprendizagem e particular também está no grupo de categoria. Alternativa D, oficial e representação diplomática também está no grupo de categoria. Já a alternativa C é incorreta. Carga e passageiros está no grupo de espécie. Então, voltando à pergunta, marque a incorreta. São classificações quanto à categoria de um veículo, isto é, não está relacionado com a categoria do veículo? Alternativa C, carga e passageiros, porque está relacionado com a espécie do veículo. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa incorreta. Então, novamente, nós temos uma pergunta pedindo o que é incorreto. O ser humano, por natureza, ele vai procurar o que é correto. Então tome muito cuidado com a pergunta, para que você identifique o que a pergunta está te pedindo. Então está pedindo a alternativa incorreta. Vamos lá. O condutor da categoria A pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. É verdade. O condutor habilitado na categoria A, ele de fato pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Alternativa B. O condutor habilitado em qualquer categoria pode conduzir motos de até 50 cilindradas. Alternativa B está incorreto. Para conduzir veículos de até 50 cilindradas, o condutor ele deve ser habilitado na categoria A ou na categoria ACC. Então, não pode ser qualquer categoria que vai permitir o condutor a conduzir um veículo até 50 cilindradas. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C.
Os condutores B e C só poderão conduzir veículos com no máximo 8 lugares, excluindo do condutor? Verdade. Alternativa D. Com a categoria E, poderão ser conduzidos veículos das categorias inferiores B, C e D? Também é verdade. Então, a alternativa incorreta é a alternativa B. Vamos para a próxima questão. A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá os seguintes prazos. Essas informações relacionadas à CNH, carteira de habilitação, é sempre cobrado na prova do Detran. Então, por isso é muito importante que você saiba o que é CNH, no caso, Carteira Nacional de Habilitação, qual é a validade da CNH, quando a CNH pode ser cassada, né, que no caso é a perda da CNH. Então, é muito importante que você saiba todas as informações sobre as documentações relacionadas ao condutor e também ao veículo. Vamos lá. Alternativa A. De 10 em 10 anos até completar 49 anos? Verdade. O condutor ele deve renovar até 49 anos a cada 10 anos, que é o prazo de validade do exame médico. Alternativa B. De 5 em 5 anos até completar 69 anos? Também está correta. Alternativa C. De 3 em 3 anos ao completar 70 anos? Também está correta. Então, nesse caso, alternativa A, B e C estão corretas. Alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Então, anote aí no seu caderno. O prazo de validade da CNH ele pode variar entre 10 anos, 5 anos e 3 anos. Então, vai depender da idade do condutor. Então, são 3 prazos: 10, 5 e 3. Alternativa D é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão competente do... Então, a Jari, ela faz parte de quê? Alternativa A, do Departamento Nacional de Trânsito? Incorreto. Alternativa B, do Sistema Nacional de Trânsito? Sim. Então, a Jari, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Não só a Jari, mas todos os órgãos, CONTRAN, DETRAN, DENIT, DR, Prefeitura, todos esses órgãos, eles fazem parte do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Após adquirir a permissão para dirigir e ao término de, o condutor que não tenha cometido nenhuma infração ou infração gravíssima, ou seja, reincidente em infração, será conferido o documento denominado. Então, nós precisamos preencher essas lacunas com as respostas corretas. Então, vamos lá. Alternativa A, 3 anos, média, leve e permissão para dirigir. Alternativa B, 1 ano, grave, média e permissão para dirigir. Alternativa C, 1 ano, grave, média e CNH. E alternativa D, 3 anos, média, grave e carteira nacional de habilitação. Agora vamos preencher a lacuna. Após adquirir a permissão para dirigir e ao término de 1 ano, alternativa C, ok? 1 ano, o condutor que não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses, será conferido o documento denominado CNH. Isto é, então, ao término da PPD, depois de 1 ano da PPD, o condutor que não cometeu nenhuma infração gravíssima, grave, ou 2 infrações médias, ele vai receber a carteira definitiva, que é a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Então, neste caso, a resposta correta é a alternativa C. Vamos para a próxima questão. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, tem por função exceto. Então, nós precisamos encontrar nas alternativas uma que não seja função do DPVAT, alguma coisa que o DPVAT não faça, que não seja responsabilidade dele. Alternativa A, indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país? É verdade, esta é uma função do DPVAT, uma atribuição dele. Alternativa B, cobrir indenizações às vítimas independente da apuração de culpados ou da identificação do veículo causador do acidente. Também é verdade. Alternativa A e B estão corretas. São atribuições do DPVAT. Alternativa C, indenizar individualmente cada vítima envolvida nos acidentes, não importando o número de vítimas,
Ok, a alternativa C também está correta. Alternativa D, cobrir despesas de assistência médica não importando o valor? Alternativa D está incorreta. O DPVAT ele indeniza as vítimas, mas existe um valor pré-estabelecido. No caso de morte, o valor é de R$ 13.500, morte ou invalidez, e R$ 2.700 para despesas médicas. Então, existe sim um valor pré-estabelecido para indenização do DPVAT. Nesse caso, alternativa D. Vamos para a próxima questão. O documento onde se encontra o pagamento do DPVAT é: tudo que diz respeito a documento você precisa saber. Documento tanto do condutor quanto do veículo. Por exemplo, no caso do condutor, são 3 documentos básicos, que pode ser a ACC, a PPD ou a CNH, e do veículo, o CRV ou o CRLV. E neste caso da pergunta está pedindo documento que comprova o pagamento do seguro obrigatório, do seguro DPVAT. Qual documento é esse? Alternativa A, CRLV, alternativa B, LADV, alternativa C, CNH e alternativa D, CRV. Alternativa correta é a alternativa A, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Alternativa A, CRLV, é o documento que ele comprova não só o pagamento do DPVAT, mas ele comprova também o pagamento do IPVA e em alguns estados também da taxa de licenciamento. Então, alternativa A é a alternativa correta. Alternativa B, LADV, é um documento que você recebe quando você for aprovado no exame de legislação de trânsito. Então você vai receber esse documento para que você possa fazer aulas com um instrutor credenciado. Alternativa B é isso. Alternativa C, como vocês sabem, é a CNH. E alternativa D, CRV, é o documento que comprova que o veículo é seu, é o recibo de compra e venda do carro. Esse documento ele fica guardado na sua casa. Alternativa A é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos à habilitação o documento denominado com validade D. Então, essa pergunta nós precisamos também preencher as lacunas. Então, será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos à habilitação o documento denominado, isto é, qual é o primeiro documento que o candidato ele vai receber quando ele for aprovado em todos os exames. Alternativa A, autorização para conduzir ciclomotor ou CNH, 12 meses. Alternativa B, autorização para conduzir ciclomotor ou CNH, 5 anos. Alternativa C, autorização para conduzir ciclomotor ou CNH, 5 anos. E alternativa D é a alternativa correta, autorização para conduzir ciclomotor ou PPD, 12 meses. Então, o primeiro documento que você recebe quando você for aprovado em todos os exames, isto é, exame de legislação, exame de direção, você vai receber o documento denominado PPD, com validade de 1 ano, podendo ser também a ACC, ok? Então, alternativa D é a alternativa correta. E lembre-se, todo assunto relacionado à documentação é bastante cobrado na prova do Detran. Então, anote aí no seu caderno. Vamos para a próxima questão. Cabe ao Detran. Veja bem, o Detran é o assunto mais cobrado entre todas as provas de legislação de trânsito. Por quê? Porque é o órgão que a gente tem mais contato com ele. Então, é sempre importante saber tudo que você puder sobre o Detran. Cabe ao Detran. Alternativa A, julgar recursos interpostos pelos infratores. Como vocês sabem, quem julga recurso é a JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Alternativa B, realizar estudos sobre assuntos específicos. Existem órgãos responsáveis pela alternativa B, que não é o Detran. Alternativa C, expedir a permissão para dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação. Essa é uma atribuição do Detran, então é de responsabilidade do Detran expedir a CNH, a PPD, a LADV, documento do veículo, transferência do veículo, tudo que diz respeito a você e o seu veículo é de responsabilidade do Detran. Então anote aí no seu caderno. Vamos para a próxima questão. São documentos de porte obrigatório para o condutor do veículo, exceto. Então, não é um documento de porte obrigatório. Nós precisamos encontrar nas alternativas um documento que não seja
de porte obrigatório, um documento que você não precisa andar com ele. Alternativa A, autorização para conduzir ciclomotor, no caso a ACC, ela é de porte obrigatório. Alternativa B, certificado de registro do veículo, não é um documento de porte obrigatório. Alternativa B, então é o documento que você não precisa andar com ele. O certificado de registro do veículo é o recibo de compra e venda e esse documento ele vai ficar guardado na sua casa. Então, alternativa B é a que nós estamos procurando. Alternativa C, carteira nacional de habilitação é de porte obrigatório. E alternativa D, permissão para dirigir também é de porte obrigatório. Alternativa B é a alternativa incorreta. Vamos para a próxima questão. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, vias coletoras são aquelas. Então, o assunto dessa pergunta trata sobre vias. O que você precisa saber? Primeiro, como se classificam as vias urbanas e rurais? Essa é uma pergunta muito comum na prova do Detran. Como se classificam as vias? Ou ainda, eles podem perguntar quais são as vias urbanas, que são 4. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Ou ainda, eles podem perguntar como se classificam as vias rurais, rodovias e estradas. O que você precisa saber então? Você precisa saber como se classificam as vias, que é o que eu expliquei agora, e você precisa também saber um pouco sobre as características de cada uma dessas vias e também a velocidade dessas vias. Então anote no seu caderno que este assunto é bastante cobrado na prova do Detran e trata sobre vias públicas, ok? Então vamos às alternativas. Alternativa A, que a sinalização de trânsito indica como tais. Alternativa B, que se destina apenas ao acesso a áreas restritas. Alternativa C, bloqueadas ao trânsito local sem cruzamentos, com entradas e saídas especiais e que permitem trânsito livre. E alternativa D, que é a alternativa correta. As vias coletoras, elas têm a função de gerar e coletar o trânsito. Veja o que diz a alternativa D, que geram e coletam o trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. Então, estas são as características das vias coletoras. Lembrando que a via coletora tem a velocidade máxima de 40 km por hora. Alternativa D é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Na sinalização horizontal utilizada para a regulação de fluxos de sentidos opostos o que trata essa pergunta? Trata sobre cores na sinalização horizontal. Então veja bem, toda cor na sinalização horizontal ela vai passar uma informação. Qual cor que vai mostrar para o condutor que aquela via é de fluxos opostos, isto é, contramão? Alternativa A, amarela. Alternativa B, branca. Alternativa C, azul. E alternativa D, preta. Alternativa A é a alternativa correta. Cor amarela, ela mostra para o condutor que aquela via é de sentido oposto ou mão dupla. Já a cor branca, ela indica para o condutor que aquela via é de mão única. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponde à determinação do agente para diminuição da velocidade. Então, essa pergunta, ela fala sobre os silvos que são emitidos pelo agente de trânsito, que pode ser um silvo breve, anota aí, 2 silvos breves ou um silvo longo. Um silvo breve é ordem de seguir, 2 silvos breves é ordem de parada e um silvo longo é diminuir a velocidade. Então, vamos lá. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponde à determinação do agente para diminuição da velocidade. Alternativa A, 3 silvos breves? Não existe, então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, um silvo longo? Ok, esta é a alternativa correta. Um silvo longo é diminuir a velocidade. Alternativa B é a alternativa correta. Alternativa C, 2 silvos breves? É parada. E alternativa D, um silvo breve é ordem de seguir. Alternativa B, anote aí. Vamos para a próxima questão. A forma de sinalização que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Veja bem, qual ordem que prevalece sobre todas as demais no trânsito? Alternativa A,
Dos condutores de veículos? Incorreto. O condutor ele não tem autoridade máxima sobre o trânsito, então a sinalização do condutor ela não vai sobressair as normas que são estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa B, dos pedestres para executar a travessia da via? Também está incorreto. Alternativa C, dos infratores? Muito menos. Alternativa D, dos agentes de trânsito? Ok, então a ordem do agente de trânsito ela prevalece sobre todas as demais normas de circulação e conduta. O agente de trânsito ele é a autoridade máxima no trânsito. Por exemplo, se o sinal estiver vermelho e o agente de trânsito der por sinal que você siga, você é obrigado a seguir, porque ele é a autoridade máxima no trânsito. Se o sinal estiver verde e ele dá a ordem de parada, você é obrigado a parar, porque ele é a autoridade máxima no trânsito. Então a ordem do agente ela é superior a todas as demais normas de circulação e conduta e os outros sinais. Alternativa D. Pessoal, como vocês viram no vídeo, estes assuntos eles são bastante cobrados na prova do Detran. Então é muito importante que você saiba todos eles mais a fundo. Então se você tiver dúvida, tem aqui no canal vídeo de resumo das matérias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desses 3 vídeos de resumo das matérias, mas é muito importante que você concilie o estudo teórico com os exercícios, com as atividades. É muito importante que você faça bastante atividades. Elas vão te ajudar a fixar melhor a matéria. Mas é importante também que você veja os vídeos de resumos para que você possa absorver esse conteúdo, para que você tenha mais facilidade de entender as questões nos seus simulados. Anote tudo que foi falado no vídeo de hoje. Caso você tenha dúvida, veja o vídeo novamente. E lembre-se, se você precisar de aulas de reforço, me chama lá no Instagram R7 Viurbana. Obrigado por ficar até aqui, te aguardo no próximo vídeo.